Cristo está entre nós, está e sempre estará. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos, para essa nossa reflexão acerca do Evangelho diário, segundo o calendário bizantino, que hoje é retirada do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Fiquemos atentos. O Senhor disse: Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se teu olho direito te faz cair, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ser jogado ao inferno. Se a tua mão direita te faz cair, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de dispensa. Eu, porém, vos digo, todo aquele que despedir sua mulher, fora o caso de união ilícita, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher despedida pelo marido, comete adultério. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Caríssimos irmãos, hoje nosso Senhor Jesus Cristo continua abrindo os olhos dos nossos corações para o espírito da lei. Nossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e dos fariseus, que ficavam se atendo simplesmente e puramente à letra da lei. Nós precisamos, como cristãos, ir além da letra, entender o espírito da lei. Não basta que não se pratique o adultério de fato, fisicamente, mas o mero pensamento, o mero desejo consentido leva ao adultério no coração. Nosso Senhor está nos ensinando o mesmo que nos ensinou outro dia, quando nos disse: os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Caríssimos, de fato, se formos impuros, não veremos a Deus, porque Deus é a pureza, é a fonte de toda a pureza. E aquilo que é puro não permanece na impureza, e a impureza não pode permanecer na pureza. Portanto, precisamos nos desfazer de toda e qualquer forma de impureza que haja em nossas vidas. E aqui trata-se especificamente, mas também não se exclui as outras formas de impureza, mas aqui trata-se especificamente das impurezas carnais, impurezas da concupiscência da carne, que nos levam ao desejo sexual principalmente. Aqui nosso Senhor está falando sobre a castidade, sobre a pureza, que precisamos praticar nos olhos, no pensamento, em toda a nossa vida, a fim de que sejamos alvos e tenhamos a candura de uma criança, porque a criança tem a candura, a inocência, muito semelhante àquela dos santos anjos. De fato, os santos anjos contemplam a Deus, os anjos dos pequeninos contemplam a Deus face a face sem cessar, e é isso que nós precisamos. Se nós desejamos ver a Deus como os santos anjos o veem, nós precisamos ser puros de coração. E quais são as obras da pureza? As obras da pureza são: tenho algum mau hábito que me leva ao pecado contra a castidade? Tenho algum mau hábito que me leva a qualquer espécie de pecado? Pratico gula, orgulho, vaidade? Alguma outra espécie de concupiscência? Devo cortar isto fora, devo cortar este olho, esse mau pensamento, esse mau desejo, esse mau hábito deve ser arrancado de mim e jogado para longe. Por mais que seja difícil e doloroso a princípio, isso é como aquela injeção que o médico das almas e dos corpos aplica em nós e que dói no instante em que é aplicada, mas que salvará nossas vidas. Se ficarmos, de fato, nos nossos maus hábitos, seremos atirados todos inteiros ao inferno. E, no entanto, se esse mau hábito for amputado agora, entraremos na vida inteiros. Inteiros, porque Deus nos salvará. O mau hábito não faz parte de nós. Por mais que possa parecer enraizado em nós, não faz parte de nós. Arranquemos essa erva daninha e amarga e atiremo-la ao fogo, porque o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, é um fogo amoroso, é um fogo abrasador que nos põe em chamas e nos enche de amor,
queimando tudo aquilo que é pecaminoso e errado. Demos, portanto, esta chance ao Espírito Santo que tanto deseja inflamar nossos corações com amor inquieto, que busca sempre e cada vez mais ao Senhor nosso Deus e que queima e destrói, que aniquila toda erva maldosa e daninha e todo espinheiro dos nossos pecados. Portanto, estejamos sempre atentos para nos desfazermos dos nossos maus hábitos e vícios. Além disso, caríssimos, se temos companhias que nos levam ao pecado, rezemos por essas pessoas, afastemo-nos delas, porque é uma exigência do amor. Se amamos essas pessoas, devemos nos afastar delas, porque se elas nos levam a pecar, é porque nós também as levamos ao pecado. E nós não devemos levar as outras pessoas ao pecado, mas devemos levá-las sim a Deus. E caso nós levemos alguém ao pecado, nós dois participamos nesse pecado. E então é uma exigência do amor, amor de Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos ama, e Deus jamais nos leva ao pecado. É uma exigência do amor a Deus que nos afastemos desse irmão, dessa irmã que nos leva ao pecado e oremos por ele, por ela, a fim de que tanto ele e ela quanto nós alcancemos a penitência agradável ao Senhor por graça do Espírito Santo Consolador. Então, é importante que nos afastemos de tudo aquilo que nos leva ao pecado e de todos aqueles que nos levam ao pecado, sabendo distinguir sempre entre o pecado e o pecador. Nós devemos sim odiar o pecado, mas não podemos odiar o pecador. Devemos amar o pecador e rezar por ele, porque Deus não deseja a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Caso nós pudéssemos odiar o pecador, então nós também seríamos odiosos. E se fôssemos odiosos, Deus não nos salvaria. E, no entanto, Deus nos quer salvar porque nos ama. Portanto, o vínculo que deve existir entre nós e mesmo o pior de todos os pecadores aos nossos olhos, porque aos nossos olhos nós enxergamos os pecados dos outros, mas muitas vezes não enxergamos os nossos próprios, porque nós devemos nos reconhecer como os maiores de todos os pecadores e mais necessitados das misericórdias de Deus, uma vez que conhecemos todos os nossos pecados. Nós devemos amar sempre e pedir ao Senhor misericórdia. E nosso Senhor nos diz também, quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de... foi dito também, quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de dispensa. Eu, porém, vos digo, todo aquele que despedir sua mulher, fora o caso de união ilícita, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher despedida pelo marido, comete adultério. De fato, no princípio, Deus criou o homem para que deixasse sua família e se unisse à sua mulher, e assim desse origem a uma nova família e o ciclo recomeçasse, na grande família que é a humanidade, filhos do Deus Altíssimo. E, no entanto, por conta da dureza dos corações, Moisés escreveu que o homem poderia dar carta de dispensa à mulher. E, no entanto, nosso Senhor agora reata com o verdadeiro espírito da lei, nos mostrando aquilo que era desde o princípio de toda a criação. Nosso Senhor nos mostra que o homem e a mulher, quando se unem, tornam-se um só e já não podem ser separados, de maneira que ficariam mutilados. E, no entanto, caríssimos, caso haja uma necessidade por questões de segurança, por exemplo, um marido que bate na mulher, esses indivíduos devem ter os corpos separados, ou seja, uma separação de corpos é a mulher para de morar na mesma casa que o marido, não é? Param de coabitar e, no entanto, não deixam de ser casados, não deixam de ter o espírito ligado, não deixam de ser um só espírito, uma só carne. Claro, tem a sua individualidade, a sua pessoalidade, e, no entanto, estão ligados intimamente até que a morte os separe. E então devem permanecer castos, fiéis à aliança que selaram diante do trono do Deus Altíssimo, porque toda aliança firmada entre Deus e os homens traz uma bênção e uma maldição. A bênção para aquele que bem a cumpre e a segue e aguarda fielmente,
e a maldição para aqueles que não a guardam, não a cumprem e a renegam. Aqueles, portanto, que renegam a aliança com o Deus Altíssimo são como o sal que não pode mais salgar e que só serve para ser pisado pelos homens. Portanto, caríssimos, nos esforcemos para que sejamos sempre fiéis dispensadores da graça de Deus, a fim de que sejamos encontrados como luz por causa do Cristo no último dia, e não como sal sem sabor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, para confessarmos em unidade de espírito a santa fé que Deus mesmo nos revelou. Estejamos sempre prontos até o último momento. Muitas vezes as pessoas reclamam: mas se eu me divorciei civilmente, eu preciso me casar de novo, porque eu também sou humano, porque eu também sou de carne e osso. Caríssimos, somos de carne e osso, somos humanos, somos fracos. E, no entanto, nosso Senhor nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Precisamos de vigilância, precisamos de oração. E mesmo se sofremos com a ausência de um companheiro, precisamos permanecer firmes na resolução de seguir ao Senhor, porque é muito mais triste viver sem a presença da graça eficaz do Espírito Santo em nossos corações do que viver sem um companheiro humano. Precisamos, de fato, nos atermos às prioridades, e a presença amorosa do Cristo é a prioridade suprema. A nossa vida foi criada para a união com Deus, e a união com outro ser humano deve tender sempre a nos levar para Deus. Se ela nos afasta de Deus, devemos amputar essa relação, porque somente Deus basta. Não há um homem ou uma mulher que nos possa fazer felizes. O único que nos faz feliz, o único homem que nos faz feliz é Jesus Cristo, que é verdadeiro homem e também é verdadeiro Deus. Ele, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, é o único capaz de nos fazer felizes, porque Ele próprio é a vida, a verdade, a felicidade eterna. A Ele a glória para todos sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém.